existem a constelação, hoje muitas pessoas conhecem como uma constelação que eu chamo de constelação Bert Hellinger. Né? Por quê? Porque ela vai achar que todos os problemas estão no núcleo familiar. Mas existem situações que elas não estão necessariamente nesse núcleo familiar. Né? Então, Bert Hellinger ele postula que todos os conflitos que nós temos na vida, eles têm uma origem no núcleo familiar. Tá? Como eu tenho uma visão um pouco mais ampla disso, a gente chama isso de constelação sistêmica. Por quê? Porque a gente pode trabalhar qualquer sistema, não só o familiar, e buscar a origem do por que as coisas não estão funcionando. O que está acontecendo naquele sistema que está reproduzindo um comportamento, está reproduzindo uma história, as coisas não fluem, parece que elas se repetem, parece que elas não terminam nunca. Parece que meus pais, meus avós, todos viviam aquela mesma história. Né? Algumas vezes tem relatos de uma certa continuidade, de toda geração tem alguém que faz tal coisa, né? que descamba para o alcoolismo, para a droga, ou se mata. Né? Algumas vezes tem relatos de suicídios que vão acontecendo a toda geração. Então, a constelação é um meio de tentar entender o que está acontecendo nesse sistema, o que está acontecendo na sua vida, que está se repetindo, ou que não flui. Então, a gente tem duas maneiras de a gente fazer isso. Uma é com pessoas e a outra é com objetos. Né? Com pessoas é um pouco mais difícil, porque a gente precisa reunir pessoas, fazer um grupo, para que as pessoas representem esses sistemas, mas a gente também, no consultório, a gente consegue fazer esse recurso utilizando ou bonecos, objetos, ou até papéis. Né? A gente coloca papéis no chão, onde a pessoa entra em contato com aquele campo e tenta perceber o que acontece, o que tem aquele campo, como é que ela se sente, o que ela pensa, o que ela tem vontade de fazer quando está ocupando aquele campo. Né? Então, isso faz com que a gente comece a entender, levar do inconsciente para o consciente, de que forças estão atuando para que a nossa vida esteja do jeito que está, para não fluir, para não melhorar, né? Para se repetir. Tá? Então, essa também é mais uma possibilidade de trabalhar, que envolve não só laços familiares, né? Presentes ou passados, influências espirituais que podem estar interferindo no emaranhado dessas situações, travando essas situações, ou em vidas passadas. Né? Então a gente pode, através da constelação, descobrir que a gente está reproduzindo alguma coisa que tem origem numa vida anterior nossa, tá? E que está repercutindo nessa vida. Através da constelação a gente também pode ver esse conteúdo. E como é que a gente vai saber? Fazendo. Né? A gente não sabe qual é a origem, e esse é um dos motivos de a gente fazer a constelação. Ela é um excelente diagnóstico, porque se a gente não entende o que está acontecendo, como é que a gente vai trabalhar? Então a gente constela, a gente bota todos esses elementos que a gente acha que estão acontecendo e começa a perceber qual a relação daquele elemento com aquele outro, desse fator com aquele, se esse se aproxima, o que acontece, se ele se afasta, o que acontece, tá? Se botar ele de costas, se botar ele de frente, né? Então a gente vai movimentando esses fatores no campo, né? Que a gente define ali, né, no consultório ou com as pessoas, a gente representa geograficamente, né, e tenta entender como é que esses fatores estão influenciando um no outro e tentando intervir nesses fatores. Tá? Então, existe uma regra, né, que não é uma lei, tá? Mas tudo que a gente acaba fazendo no sistema, as intervenções que nós fazemos no sistema, tendem a se repercutir na vida das pessoas. Algumas vezes são imediatamente, algumas vezes demoram um tempo, porque cada um tem seu livre-arbítrio, cada um escolhe aquilo que quer fazer, mas já existe um benefício de trazer aquilo que está acontecendo no inconsciente, né, na percepção inconsciente do campo, para o consciente. Trazer isso para o consciente já nos dá mais escolha do que quando estávamos sem saber o que estava acontecendo.